pessoal. Resolvemos fazer um episódio um tanto que diferente hoje. Até eu diria desafiador, porque é um episódio no qual a gente vai falar um pouquinho de uma história, de um case e tratar um pouquinho das dores, né, que boa parte do pessoal que está aí no dia a dia com as suas empresas, suas indústrias, eles acabam enfrentando. Recebemos, né, ao longo dessa trajetória do podcast algumas mensagens super incentivadoras e algumas dividindo um pouquinho da sua história. E eu queria trazer hoje um desses exemplos, uma história que a gente teve a oportunidade de ter contato. Vamos preservar aqui todo o anonimato, né? Mas é bem interessante porque talvez você que esteja assistindo esse episódio se identifique com alguma dessas situações. Eu vou ler um pouquinho aqui dessa mensagem, dessa carta que nós recebemos de um ouvinte que eu vou chamar aqui de Luiz, né? Podia ser o João, podia ser a Luísa, podia ser a Fernanda, mas eu vou chamar aqui de Luiz, tá? Que compartilhou com a gente a seguinte história. Eu vou ler essa parte aqui e depois eu vou me aprofundando aqui um pouquinho nas situações que essa mensagem trouxe aqui para nós aqui da Easy. Olá, Christian, eu gostaria de me expor. Pode me chamar de Luiz. Eu sou dono de uma indústria que esteve no mercado nos últimos 15 anos. O que eu não sabia é que durante esse período minha empresa estava falindo aos poucos e isso não estava claro, ninguém me avisava sobre isso. Claro que eu não vou me eximir dessa culpa, mas foram muitos altos e baixos durante esses 15 anos. Eu tinha uma indústria de peças, eu trabalhava por pedido, e algumas coisas eu fazia estoque e colocava aí para o pessoal vender, né, na força de vendas. Eu tinha uma equipe comercial super enxuta, períodos com mais demandas e períodos com menos demanda. Nesses períodos de baixa demanda, da qual eu não conseguia me antever, eu promovia férias assim sem planejamento nenhum para o meu pessoal. Em outros períodos, onde a demanda era muito alta, eu acabava fazendo hora extra, trabalhando sábados e todos os dias até mais tarde. Eu sempre confiava nos mesmos clientes que esses iam garantir e manter a minha operação. Tinha um quadro de funcionários não muito grande, mas o suficiente para poder atender essas demandas. Clientes variados, mas uma base fiel. Uma planta fabril ok para uma empresa familiar e achava que estava tudo sob controle. Acontece que um dia a conta não fechou mais. Por mais que no DRE aparecesse um número bacana de faturamento, mas o fluxo de caixa, ele dizia, e eu não sabia ver, que a empresa estava com problema de liquidez. Ou seja, que em algum momento não fechava a conta entre o que eu tinha para pagar e o que eu tinha para receber. E isso foi me angustiando e eu fui insistindo. Em alguns momentos até cheguei a desconfiar que havia algum tipo de desvio sendo feito por alguns funcionários, porque eu olhava o DRE, um número super bacana, e quando eu olhava ali na transação, né, boleto para receber versus boleto para pagar, a conta não fechava. Porém, com o tempo, eu fui ver que, na verdade, havia uma desorganização e um foco extremamente voltado no dia a dia, no apagar incêndios, mas pouco na gestão. E aí, para finalizar, né, essa mensagem do Luiz, e aí foi uma parte bacana, no sentido de ver no podcast vários insights, várias mensagens, das quais fez ele refletir e ver que o problema, na verdade, não é um problema isolado, mas várias situações do dia a dia que ele poderia ter visto os sinais e ter se antecipado desde que fosse possível fazer um planejamento. E isso foi bem bacana, isso motivou a gente a fazer esse podcast e a gente está mandando essa mensagem para o Luiz, que pode ser vários outros que estejam nos assistindo até agora. E é bem legal você trazer essas reflexões, porque o problema do Luiz não é um problema incomum, é um problema até relativamente bem atual e comum em várias empresas das quais nós nos relacionamos ou de alguma maneira
temos algum tipo de interação aí nesses últimos anos. Vamos tentar estruturar um pouquinho dessa mensagem, Luiz, em alguns pontos que eu acho que é importante a gente levar em conta aqui, né? Primeiro ponto, a questão do resultado propriamente dito, né? Faturamento, receita bruta, não significa muita coisa no dia a dia. Por quê? Porque você pode faturar bastante, você pode ter um resultado bastante expressivo. Se no final do dia isso não reverter em margem para a empresa, talvez você precisa repensar um pouquinho para poder rever seus custos, ver sua eficiência, porque um excelente faturamento não garante uma, uma existência da empresa a longo prazo, né? Um outro ponto é justamente capital de giro, fluxo de caixa, porque existe uma diferença entre o tempo que você recebe e o tempo que você paga as suas contas. Você tem que estar preparado e estar trabalhando justamente para que você equilibre o prazo do cliente e o prazo dos seus fornecedores. Porque se você não está preparado para poder absorver essa janela de tempo entre você pagar o seu fornecedor e receber do seu cliente, em algum momento você vai ter quebra no teu fluxo de caixa. Normalmente, quando isso acontece, a gente vai recorrer a algum tipo de empréstimo, financiamento. Isso pode ser e vai te ajudar num primeiro momento, mas se isso for algo muito recorrente, pode ser que você em algum momento esteja extremamente alavancado, você está pagando um custo desse capital de giro que não está no teu custo dos teus produtos, e em algum momento você vai pedir mais e vai pedir mais, e quando você vê, isso pode ter virado uma bola de neve. Então, é importante a gente diferenciar demonstrativo de resultado, ou seja, faturamento bruto e fluxo de caixa. Basicamente, a diferença entre um e o outro é o DRE é aquilo que você fatura e aquilo que você gasta, mas de maneira no momento que você fatura e no momento que você gasta. E no fluxo de caixa você está olhando o prazo de recebimento e o prazo de pagamento, que é basicamente como se fosse um extrato bancário da nossa conta. Outro ponto que é importante a gente estar destacando aqui é o quanto existem possibilidades de a gente encontrar dinheiro dentro da nossa empresa. Sabe aquele bolso lá do teu blazer, do teu terno, que você foi numa festa e você levou um pouco de dinheiro no bolso, e depois você esqueceu que tinha aquele dinheiro no bolso lá, e daqui a pouco você vai para uma próxima festa, que você vai usar aquele terno, aquele blazer, e você põe a mão no bolso e você acha aquele dinheiro lá, que era um dinheiro que você nem lembrava mais que tinha, e você, puxa vida, eu precisando aqui de um dinheiro, eu tinha esse dinheiro aqui no bolso. No dia a dia, nas nossas empresas, é um pouco parecido com isso. Nós temos recursos que, por não serem bem utilizados, a gente não enxerga os desperdícios, e esses desperdícios fazem com que a gente tenha necessidade de colocar mais dinheiro na empresa, quando, na verdade, o dinheiro estava lá e eu buscando dinheiro no banco para poder financiar meu capital de giro. Vocês entendem? Eu buscando dinheiro no mercado quando o dinheiro estava dentro de casa. Eu só precisava encontrar e transformar isso realmente no dinheiro. Eu só precisava achar aquele paletó que estava perdido lá. E como que a gente faz isso, pessoal? O planejamento é uma ferramenta muito potente, é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a encontrar esse dinheiro que a gente não enxerga. E o planejar por si só é um exercício de reflexão. Refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo é como nós procurarmos um momento para sair daquela correria do dia a dia, daquele apagar incêndios, e a gente parar um pouquinho para olhar sobre os produtos que nós estamos oferecendo, o atendimento para os clientes que nós estamos dando, os clientes que nós estamos conquistando e aqueles que nos estão nos deixando, tentar entender os motivos pelos quais nós estamos sendo comprados e os motivos pelos quais, entre aspas, estamos sendo abandonados. Essas reflexões, quando a gente traz sob o ponto de vista de um planejamento, e esse planejamento não é um planejamento do dia a dia, mas é um planejamento de médio e longo prazo.
te força a fazer coisas que você não faz no dia a dia. Por exemplo, eu vou criar uma hierarquia de vendas na minha empresa. Eu vou estruturar por regiões, canais, vendedores, representantes, quanto cada um representa na minha receita. Como esses canais me consomem, como eu sou um diferencial para cada um desses canais. Qual produto e receita é mais mais representativo dentro de cada um desses canais. E estruturar isso por si só já é um ganho, porque no momento que você começa a estruturar isso, já te traz vários insights. Outro ponto importante é você começar a olhar o teu produto por famílias de produto. Por quê? Porque quando você fala em planejamento, a única certeza que você tem é que você não vai acertar 100%. Mas o fato de você acertar 70%, 80% é muito melhor do que você não fazer planejamento nenhum. E nesse sentido, é interessante a gente avaliar que tão importante quanto eu ter aquele part number, aquele SKU no estoque no momento adequado, é ter os recursos e matéria-prima para fabricar quando o mercado deseja. E aí, quando a gente começa a estruturar produto, família de produto, a gente começa a entender que existem produtos que têm determinadas características e famílias de produto por consequência, que elas podem ser antecipadas a determinadas necessidades. E aí sim, uma análise quantitativa, onde você utiliza um pouquinho de estatística, você vai olhar no primeiro momento um histórico, você vai tentar identificar os motivos que fez você vender mais ou menos em determinados períodos, já é um baita de um ganho. Mas você vai identificar que você tem produtos que não obedecem uma lógica. São produtos dos quais você vai ter que olhar um pouquinho mais com cuidado. Primeiro, se certificar que existe uma necessidade para poder fazer, para você ter esse produto, porque às vezes a gente vai trazendo um monte de produto para dentro do nosso portfólio e talvez a gente não precisasse de tantos produtos assim. Mas à medida que a gente vai vendo a necessidade desses produtos, mesmo que eles não tenham uma lógica de comportamento de vendas, você ter a matéria-prima e o recurso que você precisa para poder produzir na hora que o cliente precisa é muito bacana, porque evita que você carimbe teu estoque com os produtos finais. E você tenha no estoque só aquilo que venda realmente, que tenha um padrão, mas você tenha o recurso, a matéria-prima, para poder produzir aquilo que o cliente deseja no momento que ele deseja, quando aquilo não é algo previsível. E o planejamento vai te ajudar a colocar uma luz sobre essas características de venda e produção. E isso e por si só vai trazer um ganho e uma otimização dos seus recursos. Por quê? Porque você vai buscar o máximo de eficiência produtiva naquilo que realmente você vende todos os meses, o famoso pão quentinho, e naquilo que tem uma margem maior, mas que é algo que não é previsível, você vai produzir na medida que você sente necessidade. E aí, né, na evolução dessa jornada, várias ferramentas Lean ou os próprios princípios Lean nos ajudam a nos guiar para poder organizar a nossa fábrica para que ela consiga acompanhar essa lógica de você ser repetitivo para alguns produtos e ser flexível para outros. Uma outra coisa importante que cabe aqui compartilhar com vocês é algumas coisas que parece que são óbvias, mas no dia a dia não são. Deixa eu trazer alguns exemplos para vocês. Vocês têm uma empresa que já tem um histórico, já tem os departamentos, muitas delas, as outras não têm os departamentos claramente definidos, mas existem as funções, ou seja, vendas, financeiro, operações, produção. E em algum momento você quer saber o quanto faturou. Então eu estou agora em julho, eu quero saber quanto foi o faturamento dos meus primeiros 6 meses desse ano. É incrível, mas em muitas empresas a gente faz essa pergunta, dependendo para quem a gente pergunta, pode vir um número diferente. Você pergunta para o cara da fábrica, ele vai te dar um número. Você pergunta para o cara do comercial, ele vai te dar outro. E o financeiro vai te dar outro e o dono vai dar outro. Mas todas essas pessoas, elas estão erradas? Elas não estão erradas. Só que a maneira como elas colocam seus filtros, elas
buscam essa informação do sistema, trazem informações diferentes. Por exemplo, o cara do comercial, talvez ele não esteja descontando a parte de devoluções. O cara de produção pode ser que ele esteja descontando devoluções e pode ser que ele esteja pegando no dia 31 do mês, na virada, o faturamento. O cara do financeiro, por exemplo, pode ser que ele esteja descontando e pode ser que ele pegue nos primeiros 5 dias do mês, aonde já teve alguns tipos de reprocessamento dentro do sistema que fez com que o número alterasse. E a falta desse número único, que parece ser simples, que é o número de faturamento, faz com que essas áreas fiquem desconfiando do resultado de uma das outras. Quer ver uma outra dúvida? É você vender e não ter um prazo claro de quando você vai entregar um produto para o cliente. E aí, nessas discussões, não é comum alguém do comercial chegar por causa de operações, cara, coloca um prazo aí, cara, para que a gente consiga passar para o cliente. Eu estou cansado de vender e a gente não conseguir cumprir os prazos, cara. Faz o seguinte, coloca um prazo aí para a gente passar como referência. Daí o cara de produção, olha, se eu estou com dificuldade de entregar algo dentro de um mês, se ele me trazer o pedido e eu conseguir entregar em 60 dias, eu consigo atender. E o cara de produção passa esse prazo pro comercial, o comercial, então tá, então a partir de agora não se discute prazo, tá? Eu vou vender, vou dar um prazo de 60 dias e daqui a 60 dias eu quero o produto pronto e o cara de operações, cara, se com 60 com 30 dias eu consigo resolver, mais 30 dias de gordurinha, tá tudo resolvido. E aí o jogo começa a rodar e os prazos não são atendidos. Por que que isso acontece? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Cara de A pessoa responsável pelo comercial conseguiu negociar um prazo maior com o cliente. O cara de produção colocou uma gordurinha e mesmo assim a gente não consegue atender. Eu vou tentar aqui explicar para vocês por que que isso acontece. Isso acontece porque quando você olha de maneira isolada um produto, um cliente, é uma coisa. Agora, tudo isso combinado dentro de um fluxo do dia a dia é outra completamente diferente. Por quê? Porque pode ser que em determinado momento do mês eu esteja fazendo uma quantidade de produtos para botar no estoque, porque eu não quero fazer setup, porque o setup vai me tirar eficiência, por N motivos. E no momento que eu vou fazer o pedido para poder atender aquele prazo, eu já tenho várias outras demandas que aconteceram no caminho que eu acabo atrasando. Quer ver um outro motivo? O outro motivo é porque dentro desses 60 dias existem várias outras coisas que acontecem que não é só a produção. Imagina o seguinte, ó. Eu botei um pedido, o comercial trouxe esse pedido. Aí tem uma verificação de crédito. Não é comum as empresas fazerem duas verificações de crédito. Uma no momento que coloca o pedido e depois daqui 60 dias para quando vai é, fazer a emissão para ver se nesse período de 60 dias o cliente deixou de pagar algum compromisso nesse meio tempo. Então se faz uma checagem no início e no final. E o pessoal ali do financeiro pede uma semana para poder validar o crédito do cliente. Então aí já foram 15 dias. Imagina que você também, além disso, de você aprovar o crédito para aquele cliente, você tem uma avaliação com relação ao teu estoque. Quando você recebeu o pedido, você tinha aquele produto no estoque. Então você fica tranquilo porque eu tenho um estoque e eu vou reservar esse determinado produto para aquele cliente. Só que a coisa vai rodando, alguém teve uma urgência, pegou aquele estoque e quando chega perto da data você vê que aquele estoque que você tinha reservado, na verdade, surgiu uma venda mais urgente e levou aquele estoque. E você perdeu um tempo precioso de produção. Pessoal, são N motivos. Porém, quando você faz um planejamento e esse planejamento ele é revisitado, você consegue encontrar o problema antes do que ele aconteça. Outro ponto importante que eu queria trazer aqui com vocês é a possibilidade de a gente otimizar nossos recursos com o planejamento. Quando a gente exerce o processo de planejar, nós estamos atuando em 3 custos dentro da empresa.
a gente está atuando no custo do excesso do estoque. E esse excesso de estoque não é só no valor que está no estoque, é no dinheiro, sim, que está lá, sob forma de produtos, mas é no seguro, é no espaço, é na movimentação, é na equipe, é na manutenção dos equipamentos. Então, existe uma série de custos necessários para a gente manter um determinado volume de estoque. Então, à medida que a gente otimiza esse estoque e qualifica esse estoque, se reduz esse estoque. O custo da falta é aquela venda que você perdeu por não ter o produto disponível no momento que o cliente desejava. Você perdeu uma venda porque o cliente teve uma necessidade, ele te procurou para poder resolver e você não tinha aquele produto. Esse é um outro custo bastante importante para considerar. E um outro custo que é importante a gente também trazer aqui para nossa discussão é o custo da pressa, que é justamente você teve aquele pedido que não, aquela necessidade do cliente que não foi mapeado com antecedência. Então, entre aspas, é uma oportunidade. E essa oportunidade, para poder ser atendida, você teve que fazer hora extra, você teve que fazer um frete especial, você teve que mandar um caminhão com a carga não fechada. E isso traz um impacto que você não registra, ou você não acaba não tendo controle. No final do mês, aí retomando aqui para a situação do Luiz, você aparentemente teve um resultado, era para te deixar uma margem, no final a margem foi bem aquém daquilo que você esperava, e não é incomum que seja até negativa. E aquilo não faz sentido para você. Então, essa falta do planejamento da demanda, essa falta da gestão do estoque, essa falta do planejamento de produção e o foco excessivo no apagar incêndios faz que o teu dinheiro, que era o dinheiro necessário para rodar a tua operação, ele se disperse, ele se distribua em vários desperdícios que uma falta de um acompanhamento, de uma reflexão, não de longuíssimo prazo, mas eu estou falando do mês que vem, dos próximos 3 meses, 6 meses, até 12 meses pode te ajudar. Só que as pessoas ficam buscando várias alternativas milagrosas, né, para poder fazer gestão, né, e agora com o advento da IA, da inteligência artificial, as pessoas ficam, bom, agora com a IA tudo da minha vida vai melhorar porque a IA vai dizer o que eu tenho que fazer, a IA vai solucionar meus problemas. E na verdade, pessoal, a IA é mais uma ferramenta. E eu vou dizer para vocês, não é uma ferramenta muito simples de utilizar, porque ela demanda de uma série de condições para que ela possa ser aplicada. Uma delas é ter dados estruturados em grande quantidade para que você possa treinar a IA. Quando você vai usar um chat GPT, por exemplo, um Copilot aí da Microsoft, para poder chegar naquele nível que aquele chatbot lá está conversando com você, ele foi treinado numa quantidade de dados por pessoas que vocês não fazem ideia. É muita informação, é muito dado, é muito treino para poder chegar naquela condição. Então, a IA sim, ela cada vez é mais viável, cada vez ela vai se tornar mais presente e é necessário que as empresas utilizem essas ferramentas de tecnologia para poder ajudar elas a automatizar e tornar seus processos mais ágeis e mais eficientes. Porém, elas não resolvem, elas não vão dizer para você o que você tem que fazer. E se elas disserem, você tem que desconfiar do resultado. Por quê? Porque ninguém vai conhecer melhor do seu cliente, do seu negócio, do que você. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer o básico primeiro. A gente precisa, primeiro, estruturar, né, os nossos dados. E quando eu falo estruturar os dados, é a partir ali de um histórico de vendas, no sentido daquilo que está na nota fiscal mesmo, produto, cliente, CNPJ, KNAI do cliente, tipo de produto, quantidade de produto, ticket médio. Isso tudo já vai te trazer um monte de informação, desde que os dados estejam estruturados. Então, estruturar os dados é um passo importantíssimo e eu digo que é o inicial para o nosso processo. Organizar as hierarquias de produto, organizar as hierarquias de venda, entender a tua capacidade industrial, se conectar com esses dados para que eles te tragam insights, sejam pela estatística, seja pela IA.
Um outro ponto que eu digo que é tão ou mais importante, uma vez que você estabilizou o teu processo de reflexão e planejamento, você precisa mudar a cultura para que os números da empresa sejam consenso, não propriedade de uma área ou outra. Os números têm que ser consensados, porque senão o comercial não participa desse planejamento de demanda, porque ele está muito focado na venda, o pessoal de operações fabrica aquilo que ele acha que vai vender, e no final o reflexo é um estoque que não está nem qualificado nem otimizado. Bom, nesse sentido, o processo qualitativo da previsão de demanda, que é a colaboração entre as áreas, é fundamental. Então, precisa que as áreas colaborem, trazendo as suas perspectivas de demanda ao longo do tempo e tragam as suas justificativas, as suas premissas, porque elas acreditam nesses números. Uma vez que nós temos uma informação quantitativa, que é a estatística, a IA, o histórico, e a gente tem a qualitativa, que é a percepção das pessoas, a gente promove um grande consenso para que o número dos próximos meses seja algo que seja de todos, seja consensado e esteja baseado em premissas que não garantem que a gente vai ter uma assertividade 100%, mas eu garanto para vocês que vai promover uma melhoria contínua do processo de previsão de demanda, porque processo de previsão de demanda é treino, pessoal. É treino, é um depois do outro. E esse um depois do outro faz com que cada vez a gente fique melhor naquilo que a gente está fazendo. Uma vez que a gente faz esse processo de previsão de demanda quantitativo e qualitativo, a gente começa a ver no tempo o quanto a gente foi assertivo. A gente começa a medir o MAPE, o nosso erro, entre aquilo que a gente preveu e aquilo que realmente aconteceu, aquilo que foi vendido. E quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente faz uma correlação com o nosso estoque. E essa correlação com o nosso estoque, ela passa a trazer insights para nós, porque a gente vai ver que vai ter produtos que faltam e tem produtos que sobram no estoque. E por que que isso acontece? E aí a gente vai tomando ações, planejando cada vez melhor, até chegar o momento que o nosso estoque está perfeitamente qualificado, otimizado e fazendo a função do qual é o motivo do estoque existir, que é proteger a demanda. É por isso que nós temos estoque. Porque se nós não tivéssemos estoques, nós teríamos que ser uma empresa que só produz contra pedido. Porém, como nós precisamos ter muitas vezes o produto dentro do estoque para poder vender, a gente não tem esse prazo, o cliente não dá esse prazo, a gente precisa produzir para o estoque e esse estoque vai ser escoado. Só que não é qualquer estoque, é um estoque otimizado e qualificado. E uma vez que a gente vai vendo o efeito dentro do estoque, a gente vai acompanhando, e aqui fazendo já a amarração final dessas dicas de hoje, a gente vai vendo o reflexo disso na necessidade de capital de giro, a gente vai vendo isso na melhoria dos recursos, a gente vai sobrando mais dinheiro para a empresa, a gente vai vendo isso no OTIF, que é um indicador de nível de serviço, que é a quantidade de pedidos que nós conseguimos entregar na data para o cliente. Então, o cliente cada vez vai ficando mais seguro e o comercial também, que a gente consegue cumprir as datas. Então, é o OTIF, on time in full. Então, à medida que nós vamos melhorando o serviço, a empresa começa a ficar mais confiante. E o próprio WMAP, ou o MAP, que é essa medida de acuracidade da previsão de demanda. Bom, pessoal, no final de tudo isso, o que nós estamos buscando? Aquele dinheiro dentro do paletó. Estamos buscando o dinheiro que o Luiz não soube encontrar, em que em determinado momento ele estava, digamos assim, ludibriado ou envaidecido por aquela receita, em alguns momentos desesperado pela falta dela. Ele não conseguiu antecipar a necessidade da diversificação, buscar novos clientes, buscar um planejamento de não ficar refém de uma base fiel, mas que precisa ser ampliada. E, além disso tudo, a gente conseguiu levar essa experiência
de ter uma comunicação única, números únicos para todas as áreas da empresa. Então, melhorar o nível de serviço, encontrar o dinheiro perdido, melhorar a assertividade, são tudo coisas ou tudo resultados que um bom processo de previsão de demanda traz para empresas de qualquer tamanho. E aí, Luiz, queria agradecer demais aí a tua mensagem. No momento que ela chegou para nós, nós nos reunimos lá na Easy, estudamos, identificamos que você não está sozinho nessa jornada. E eu tenho certeza que isso tudo trouxe um aprendizado para você. E agora, quando você se fortificar de novo, se fortalecer e for recomeçar um novo negócio, porque é importante, você não deve entender que isso é o fim de uma experiência, mas só o início de uma nova, onde você vai entender o que você já pode já iniciar de um jeito diferente. E desejar muito sucesso para você, cara, e que você consiga aí rapidamente voltar aí com a tua indústria ou uma nova indústria, porque esse aprendizado todo não pode ser perdido. E para você que escutou um pouquinho a história do Luiz, você tem um pouquinho se reconheceu nela ou que tem uma história diferente, manda sua mensagem para nós, manda sua cartinha para nós, manda seu e-mail para nós, fala com a gente lá no LinkedIn. Quem sabe a gente vai estar trazendo aqui um pouquinho dessa experiência para a gente poder compartilhar, dividir e mostrar que você não está sozinho aí nessa história. Um grande abraço, fiquem bem, até o nosso próximo episódio. Obrigado.